Olá, Colégio Novo Horizonte, turma 9º ano. Nós trataremos hoje no capítulo 4 do livro de vocês sobre ciência, ou seja, ciência como consciência. Neste capítulo tem como objetivo principal apresentar a todos vocês a teoria do conhecimento, mas a própria teoria de funcionamento da ciência. Ou seja, o capítulo tem o objetivo principal de apresentar a todos não só a teoria do conhecimento, mas a própria teoria de funcionamento da ciência, como essa ciência realmente funciona. Aí é importante que saibam que há na filosofia uma área especializada dessa temática. Que área é essa? É chamada de epistemologia. A partir dela, faremos a introdução a esse universo que nós vamos chamá-lo de universo científico, que apesar de ser transitado pelas pessoas em geral, apenas algumas se interessam pelo seu funcionamento. A filosofia da ciência é uma das áreas que mais vem se renovando, dada a imensidade das transformações que acontecem nesse campo, certo? Um campo com uma dinamicidade super interessante. Então, para começarmos, aí vem a pergunta: o que é então ciência? Do ponto de vista filosófico, podemos dizer que concepções variadas sobre o significado da palavra ciência. Então, nós temos várias concepções. Em linhas gerais, podemos defini-la como uma área da atividade humana que tem como propósito desenvolver saberes sistematizados, metodicamente adquiridos, comprovados e empiricamente demonstráveis, concernentes ao mundo em que vivemos. A ciência busca então atingir o conhecimento seguro, o conhecimento consistente e com bases sólidas. Por exemplo, na antiguidade, os gregos usavam a expressão episteme, cujo significado é paradigma ou percurso em relação à investigação da realidade sensorial. É nessa modalidade de conhecimento, ou seja, da epistemologia ou conhecimento epistemológico, que a ciência se entrega, ou seja, que esta ciência vai se entrelaçar. Então, a função de estudar as técnicas, analisar os procedimentos e os princípios brasileiros das atividades científicas cabe a um ramo específico da filosofia. Esse ramo da filosofia é denominado de filosofia da ciência. Filosofia da ciência. Do mesmo modo que as ciências naturais estudam a natureza, objetivando compreender a filosofia da ciência, indaga-se os fundamentos, as práticas e os procedimentos científicos. Além disso, ela procura realizar reflexões sobre os paradigmas criados pelos próprios conhecimentos científicos, ou seja, as descobertas, os axiomas, os tratados e as concepções teóricas. Bom, para compreendermos melhor o que nós estamos aqui estudando, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão da epistemologia. O que seria isso? A epistemologia é o ramo da filosofia que se ocupa do estudo da natureza do conhecimento, da justificação e da racionalidade da crença e dos sistemas de crenças. Em outras palavras, de toda a teoria do conhecimento. Usado pela primeira vez pelo filósofo escocês James Frederick, o termo epistemologia é composto das palavras episteme e logos. São duas palavras. Então, episteme significa conhecimento e logos significa palavra, embora seja mais usado no sentido de estudo ou ciência. O filósofo Jonathan
Dancy procurou expandir o conceito, defendendo que a epistemologia trata de posturas cognitivas, o que incluiria tanto nossas crenças em sentido amplo, quanto aquilo que pensamos ser conhecimento. Nesta análise, um dos propósitos da epistemologia seria verificar se agimos de modo responsável ou irresponsável ao formar e manter as crenças que temos. Ainda de acordo com Dancy, de acordo com Dancy, a epistemologia não se limita a analisar as crenças que temos, mas busca entender quais crenças deveríamos ter. O cerne da epistemologia trata de 4 áreas fundamentais: análise filosófica da natureza do conhecimento e como o conhecimento se relaciona com a verdade, crença e justificação. Problemas relativos ao ceticismo ou questões derivadas deste. Critérios para se afirmar que algo é conhecido e justificado. O alcance do conhecimento e as fontes das crenças justificadas. No desenvolvimento destas 4 áreas fundamentais, 3 pontos acerca da natureza do conhecimento ocuparam a mente dos filósofos: saber que, saber como e conhecimento por familiaridade. A distinção entre o saber que e o saber como se dá na forma de uma distinção entre conhecimento teórico e conhecimento prático. Da atuação envolvendo aquele conhecimento, o exemplo clássico é andar de bicicleta, por exemplo. Situação em que o conhecimento teórico de física, envolvendo o equilíbrio, não é suficiente para determinar que alguém será capaz de efetivamente equilibrar-se sobre a bicicleta e, de certa forma, pedalá-la. Este conhecimento do equilíbrio é o saber que, veja só, enquanto a capacidade de efetivamente andar de bicicleta, mesmo sem possuir o conhecimento teórico que explica o equilíbrio, é o que, em epistemologia, chama-se saber como. De acordo com o filósofo inglês Rousseau, o que chamamos de conhecimento por familiaridade é adquirido por uma interação causal direta. Isto significa que existe uma experiência direta, não mediada, que é a causa deste conhecimento. Esta explicação tem por base a distinção entre mediação e não mediação. A mediação ocorre quando adquirimos conhecimento, ou que pensamos ser conhecimento por meio de uma estratégia, por exemplo, a ineficiência ou a inferência. Melhor dizendo, neste caso, partimos de algo conhecido e inferimos algo desconhecido. Como quando inferimos que o inverno, por exemplo, será ameno, pois o outono foi ameno. A não mediação ocorre quando não recorremos aos conhecimentos anteriores. Por exemplo, quando abrimos os olhos pela manhã e imediatamente sabemos que é manhã. Os dados dos sentidos acerca do objeto observado são tudo com que a pessoa pode se familiarizar, adquirir conhecimento por familiaridade. No que concerne os próprios pensamentos e ideias, provavelmente o ponto de maior discussão acerca da natureza do conhecimento, como outros filósofos contemporâneos, Rousseau mantém a proposta cartesiana de que uma pessoa pode ter conhecimento de si mesmo, embora não possa ter conhecimento por familiaridade da mente de outras pessoas, uma vez
que não interage pelos dados dos sentidos com este objeto interno, a mente da outra pessoa, podemos apenas supor que uma mente existe pela observação do comportamento da pessoa. Esta questão traz à tona discussões tradicionais da filosofia, como o cogito ergo sum, que significa penso logo existo, é um pensamento de Descartes, mas também inova discussões modernas em filosofia da mente e filosofia da linguagem, envolvendo grandes pensadores do nosso tempo, entre outros. Então, eu espero que haja uma compreensão aí sobre a questão da epistemologia. Tentei aqui, além do nosso conteúdo, passar essas referências aqui para que vocês possam compreender melhor o assunto dado na nossa aula de hoje. No mais, pesquisem, consultem lá na plataforma para que haja de fato um aprendizado bem melhor.